Hello, 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 friends! Welcome here from Brazil. Oi, amigos, bem-vindo aqui do Brasil. Eu tô aqui em São Paulo, tô na minha casa, tá pronto para o próximo live. Daniel não tá aqui comigo, ele tá em catalão. Eu vou já chamar o meu filho Mateus. Vamos chamar ele para mim. I'm calling Mateus, my son, to translate for me. Ele tá chegando. Que bom, o povo tá chegando também. Todo mundo tá bem. Deus é maravilhoso e incrível. Tá conectando com o Mateus. Ele já tá entrando. Deus é maravilhoso. God is so good. 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 Deus é bom. Deus é muito melhor do que você pode imaginar. Muito feliz, Reinhard. Demorando. Agora. Oi, Mateus, ele declinou. Mateus, eu te chamei. Aqui chegou uma mensagem. Mateus declinou. Espera aí, vou te chamar de novo. Você pode pedir de novo, Mateus, por favor? Ok, Mateus is going to come in. Jesus is enough. So, espera aí, gente. Fica um pouco paciência, por favor. Amanhã o Danilo vai voltar aqui para São Paulo e estamos juntos. Mateus, você pode pedir de novo, por favor? Eu pediu. Espera aí. De novo, Mateus. Agora de novo. Agora ele vai entrar. Now Mateus is coming in. 300 people. People are coming in quickly. I'm sorry, I know what happened. I accepted the first time. I accepted. Não sei. Alguma coisa aconteceu aqui, falou, o Mateus declinou. Mas tudo bem, estamos aqui. Como você está, filho? Você está bem? Tô bem, tô bem. Que bom de vê-lo, que bom de vê-lo. People, God is better than you can imagine. Gente, Deus é muito melhor do que vocês podem imaginar. It's amazing what is happening. É incrível o que está acontecendo. I came back from Europe yesterday. Eu voltei da minha viagem à Europa ontem. And even with all the mess, we had an amazing time. There is a move of God in Poland that is beyond description. Mesmo com toda essa bagunça que a gente está tendo aí no mundo, a gente tem experimentado de coisas maravilhosas. Está havendo um mover incrível na Polônia. Europe is ready for a big harvest of souls. A Europa já está pronta para a maior colheita de almas. And I'm so excited that we can all be part of that. E eu estou muito animado porque todos nós podemos fazer parte disso. The work with our children here in Brazil is also going to a new level. A obra também com as crianças aqui no Brasil está chegando a um novo nível. We're building a new house right now at this moment. Nós estamos nesse momento construindo uma nova casa. And God has given us a most amazing couple that is going to move to São Luís, Maranhão, and we will open another orphanage there. E Deus nos conectou, nos deu esse outro casal muito precioso que agora vai se mudar para São Luís do Maranhão e nós vamos abrir um abrigo lá também. But let's talk about Jesus is enough. Mas vamos falar sobre Jesus é suficiente. Oi, Keila. Tudo bem, minha amiga? Keila é muito mulher de Deus. Okay, here's what I'm going to do. O que eu vou fazer é o seguinte. Let's pray and invite the Holy Spirit. Vamos orar e dar essa liberdade para o Espírito Santo. And I'll tell you why. E eu vou te falar o porquê. Jesus said, I have many things to say, but you can't bear it. O próprio Jesus disse que ele falou o seguinte, olha, eu tenho muito a ensinar vocês, mas vocês ainda não podem suportar. But when the Holy Spirit comes, mas quando o Espírito Santo vier, he will lead you to all truth. Ele vai conduzir vocês em toda a verdade. All truth means the whole truth. E toda a verdade nesse contexto significa a verdade completa, a verdade em sua plenitude.
And the whole truth is the truth of the finished work of the cross and new covenant. E a verdade completa é a obra consumada da cruz e a nova aliança. So Holy Spirit, I thank you that you are present in this life. Então, Espírito Santo, eu te dou graças porque o Senhor está presente nessa live. So Holy Spirit, we are giving you complete freedom. E, Espírito Santo, nós te damos completa liberdade. We completely surrender to you. Nós nos rendemos completamente a Ti. You can interrupt this life at any moment you desire. Você pode interromper essa live em qualquer momento que você desejar. We promise we will completely follow you. E nós prometemos que iremos seguir completamente ao Senhor. We desire your presence. We desire miracles, signs, and wonders. E nós desejamos os seus milagres, desejamos o seu mover, desejamos as maravilhas. So that the name of our Jesus can be made great. Para que o nome do nosso Jesus seja feito grande. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. You're welcome. O Senhor é bem-vindo. Amen. Okay, let's go. Então vamos lá. Physically, I'm a little tired simply because for my body now, it is already 2 o'clock in the morning. Fisicamente eu estou um pouco cansado porque pelo simples fato de que para mim agora no meu corpo é madrugada, né, por causa do fuso horário. It's called jet lag. É o que em inglês a gente chama de jet lag. O fuso horário. It's part of traveling internationally. E faz parte dessa vida de ficar viajando internacionalmente. Mateus knows. O Mateus sabe bem como é que é também. But my heart is excited about what is happening in this world. Mas o meu coração está muito feliz com o que está acontecendo no mundo. So I decided to move the time of the lives to 9 o'clock. Então eu decidi mudar o horário das lives para as 9 da noite. I did them at 7 because of my European friends, because 7 there is already midnight. E eu estava fazendo às 7 da noite por causa dos meus amigos europeus, porque às 7 da noite aqui no Brasil já é meia-noite lá. But I realized midnight is already late there, even though many people stayed up and stayed awake and waited for the lives. Mas aí eu me dei conta de, pera lá, meia-noite lá já é muito tarde, mesmo tendo muitas pessoas participando, lá já está muito tarde. And here in Brazil, it's too early. People are not home from work. E aqui no Brasil ainda está muito cedo, muitas pessoas ainda nem voltaram para casa do trabalho às 7 da noite. So I thought, you know what, Europeans, you just have to watch it next morning. It's going to stay saved. E aí o que eu decidi foi isso, olha, meus amigos europeus, infelizmente vocês vão ter que assistir isso no dia seguinte, na manhã seguinte, porque as lives estão ficando salvas. So this is a series of 4 lives. I don't think they probably make sense unless you watch them all together. E nós vamos fazer uma sequência de 4 lives e eu não acho que vai fazer sentido para você se você não assistir, não acompanhar toda a série. So let me start with a story. Então deixa eu começar com você contando uma história. A true story. Uma história verídica. It was about 10 years ago. Acho que foi há uns 10 anos atrás. At the beginning of the year, I had a dream. No começo do ano eu tive um sonho. And in this dream, Jesus appeared to me. E nesse sonho Jesus apareceu para mim. And he walked up to me and he looked into my eyes and he said, E ele chegou até mim, ele me olhou nos olhos e disse o seguinte. he said, Rainer, before this year is over, you're going to die here on earth and your life is going to be over. E ele falou o seguinte, olha, Ryan, antes desse ano acabar, você vai morrer e sua vida vai acabar, você vai para o céu. And then after, that's all he said. And he left. E foi tudo que Jesus disse. De repente ele desapareceu de novo. I didn't say to anybody anything, not even to my wife. E eu não compartilhei desse sonho com ninguém, não falei isso nem para minha esposa. But I had many prophetic dreams in my life, and every single one of them happened exactly how I dreamt it. E eu até aquele momento, eu já tinha tido vários sonhos proféticos e todos esses sonhos se cumpriam, né? Exatamente como eu havia sonhado. So for me, it was clear that year my life on earth would be over. Então, para mim estava muito claro, aquele era meu último ano de vida na Terra. I wasn't worried, I wasn't concerned. For me, that was fine. Eu não fiquei preocupado, eu não fiquei ali ansioso por saber como é que as coisas aconteciam, eu simplesmente fiquei bem. I was completely healthy. Eu estava completamente saudável. Then later on this year, I think it was in October. E acho que um pouco mais à frente naquele ano, né, eu sonhei no início do ano, acho que lá mais ou menos em outubro.
I had the exact same dream. Eu tive exatamente o mesmo sonho. Jesus walks up to me in the dream. He looks into my eyes and he says, Reinhard, I already told you earlier this year. E Jesus novamente veio até mim, olhou nos meus olhos e falou, Reinhard, eu já falei para você no começo desse ano That before this year is over, your life on earth will end. que antes desse ano acabar, a sua vida na Terra vai também chegar ao fim. But this time he added something. Mas dessa vez, nesse sonho, ele acrescentou algo. He said, Reinhard, but after I will show you many things in heaven, you can choose if you remain with me or if you go back to earth. Ele falou o seguinte, olha, Reinhard, depois que eu te mostrar várias coisas a respeito do céu e como são as coisas lá, você vai ter a escolha de permanecer comigo no céu ou de voltar para a terra. And next morning when I woke up from the dream, I realized it's very little time I have left on this earth. E aí na manhã seguinte, quando eu acordei, né, da noite que eu tive esse sonho, eu tinha essa sensação de que eu não tinha muito mais tempo. So I told my wife, I told Debbie. Então eu contei para a Debbie. It was unbelievable. E foi inacreditável. She began to beg me. She said, tell me what decision you will make. E ela começou a me implorar, a ficar perguntando para mim, por favor, fala para mim qual decisão, o que você vai escolher. I said, sweetheart, I haven't died yet. I don't know what I'm going to choose. E aí eu falava para ela, querida, eu não morri ainda, eu não sei o que eu vou escolher. She said, promise me that you will come back. I need you, I need you, I need you. E aí ela falou assim, por favor, me prometa que você vai voltar, por favor, me prometa que você vai voltar, eu preciso de você aqui. I said, sweetie, I don't promise anything because how can I promise something before it happened? E aí eu falei o seguinte, querida, eu não posso te prometer nada, porque eu não tem como eu prometer sobre algo que eu não sei, então como que eu vou te prometer alguma coisa? I remember she said, I know you, you love Jesus so much, you're probably not going to come back for me. E eu me lembro, ela virou para mim e falou o seguinte, eu te conheço, eu sei o tanto que você ama Jesus, você não vai voltar para mim. She said, please promise, I need you. Mas ela virou para mim e falou assim, mas por favor, pensa em mim, lembra de mim, eu preciso de você aqui. When I said I can't promise, she entered the deepest depression I've ever seen happen in her life. E aí, quando eu respondi para ela que eu não tinha como prometer, fazer aquela promessa para ela, ela entrou num período depressivo, como eu nunca havia visto antes. It was awful. I mean, the last 2 weeks were awful. Aquelas semanas, as 2 últimas semanas que eu tive foram terríveis. Then one night I was sound asleep. E aí, numa noite eu estava, you were what? Sound asleep? Deep asleep, very deep sleep. Ah, ok. Eu estava nesse sono bem profundo. And I feel somebody holding my hand, like squeezing my hand. E aí eu senti algo apertando a minha mão, algo realmente assim, me pegando e apertando, me apertando pela mão. So I wake up and I look and Jesus is standing next to my bed. E aí eu então acordo assustado com aquilo e quando eu olho para o meu lado, Jesus estava do lado da minha cama em pé. He said, time come, let's go. Time is E aí ele falou, e aí Jesus falou, chegou a hora, vamos lá? And I got out of my bed. E aí eu levantei da minha cama. Walked through the closed door, right through the wall. E aí eu atravessei a parede junto com Jesus. We walked down the corridor into my living room. E aí eu andei por aquele corredor ali em direção à minha sala de estar. He never let go of my hand. E Jesus, em momento nenhum, largou a minha mão. He said, sit down here. E ele falou o seguinte, filho, Sit down here. pode sentar. And I sat down at my favorite chair. It was called Daddy's chair, but I always spent time with Jesus. E aí eu me sentei na minha cadeira favorita, nessa poltrona, que era a poltrona do papai. Era o lugar que eu mais gostava, só eu sentava, eu passava a maioria do meu tempo com Jesus naquela poltrona. He said, let's go. E ele falou, agora vamos. And my heart began to beat so fast and stopped. E aí o meu coração acelerou de uma forma assim muito intensa e de repente ele parou de bater. Immediately we entered heaven. E aí imediatamente após aquela sensação de meu coração parar de bater, a gente entrou no céu. And Jesus looked into my eyes. You said what? Jesus looked into my eyes.
E aí Jesus olhou nos meus olhos. He said, Reinhard, remember I told you that I will show you many things and then you can choose if you stay here or go back. Ele falou o seguinte, ó, você se lembra, eu falei para você, eu vou te mostrar muitas coisas aqui no céu, e aí depois eu te mostrar tudo isso, você vai ter a escolha, se você quer ficar aqui no céu ou se você quer voltar para a terra. He said, choose wisely because you cannot change that choice. E ele virou para mim e falou o seguinte, mas por favor, eu preciso que você faça uma escolha sábia, porque uma vez que você fizer a sua escolha, você não vai poder mudá-la. I never opened my mouth. I never said anything to Jesus. E eu não abri minha boca, eu não falei nada para Jesus. But the first thought that came to my mind was this. Mas o primeiro pensamento que me veio à mente foi o seguinte. Maybe I need to choose to go back to Debbie because Debbie needs me. E aí eu falei, acho que eu vou ter que voltar para a Terra porque é provável que a Debbie vai precisar de mim, acho que ela precisa de mim lá de volta. When I thought that Debbie needs me, because that's what she said for 2 weeks. E quando simplesmente pensei nisso, porque eu me lembrei do que a Debbie havia me falado 2 semanas anterior a esse momento que eu estava vivendo, Jesus looked into my eyes and without words, this is what he said, as clear as anybody could say it. E aí, nesse momento em que eu pensei isso, Jesus olhou nos meus olhos e ele disse, sem falar palavra nenhuma, da maneira mais clara possível. He said, you really think that Debbie needs you? Ele falou para mim sem palavras nenhuma. Ele falou o seguinte, você realmente acha que a Debbie precisa de você? He said, she has me. Ele falou para mim, ela já me tem. I am enough. Eu sou suficiente. Jesus said, I'm everything that she will ever need. E Jesus mesmo falou, eu sou tudo o que um dia ela vai precisar. He said, I'm her closest friend. I'm her husband. I'm her health. I'm her provision. I'm everything she has me. Ele falou para mim assim, olha, eu sou o melhor amigo dela, eu sou o marido dela, eu sou aquele que ama ela profundamente, eu sou aquele que vai prover na vida dela, eu sou perfeitamente tudo que ela um dia vai precisar. Then he said to me, all she has to do is stay close to me. I am enough. E aí o que ele me falou foi o seguinte, tudo que a Debbie precisa fazer é permanecer próxima de mim, porque eu sou o suficiente para ela. That moment, a revelation hit me, and Jesus is really enough. E aí naquele momento eu tive essa plena certeza, essa revelação muito clara. Jesus realmente é suficiente. I felt embarrassed how I could even think that Debbie would need me when she has Jesus. Eu, inclusive, fiquei até meio envergonhado por me dar conta dessa minha ideia, né, de que eu estava pensando que a Debbie iria precisar de mim, sendo que ela já tinha Jesus. But at the same time, when Jesus looked at me, I felt so loved and so accepted. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus olhava para mim, eu me sentia completamente amado e aceito. You know, after I decided to come back to earth, because Jesus showed me the sadness in his heart that people are going to hell without knowing the gospel. Sabe, e depois, no final de tudo, quando eu decidi então voltar para a Terra, porque Jesus havia me mostrado a tristeza no coração dele por causa das pessoas que estavam indo para o inferno ainda na Terra. I don't remember for how many years I said to Debbie, sweetheart, never lean on me, only lean on Jesus, only lean on Jesus, he's enough. Eu não me lembro quantas vezes nessa caminhada eu virei para a Debbie, a minha esposa, e falei, querida, não se apoie em mim, não fique pendendo para o meu lado, sempre se apoie em Jesus. Escolha pender para o lado de Jesus. My friend, I want you to understand something in these next 4 lives. Amigos, eu quero que vocês entendam algo nessas próximas 4 lives. We Christians make a horrible mistake, and it's this. Nós cristãos cometemos um erro terrível, e o erro é o seguinte. We add Jesus to our life. That's wrong. You can't add him to your life.
A gente acrescenta Jesus na nossa vida, mas isso é terrível, porque não tem como isso funcionar, essa história de querer acrescentar Jesus na nossa vida. We even add Jesus as our Savior, but he must not be an addition, he must be everything. E a gente até faz essa oração de aceitação, assim, acrescentando Jesus agora na nossa rotina do dia a dia, mas não tem como a gente acrescentar Jesus. Ele tem que ser tudo na nossa vida. So we live our lives just as we've always lived, just now we added Jesus. Então a gente começa a viver a nossa vida da mesma forma que a gente sempre viveu, só que agora a gente acrescenta Jesus. So now we have religion with Jesus. Então agora a gente tem a religião com Jesus. Now we have church with Jesus. Agora a gente vai numa igreja e acrescenta Jesus na igreja. Listen, Jesus is not an addition. He's everything, he's everything, he's everything. Deixa eu falar algo para vocês. Jesus não é um acréscimo, não é o que você adiciona na sua vida. Jesus é completamente tudo, tudo, tudo em nós. Jesus has to become the source of everything. Jesus precisa se tornar a fonte de todas as coisas na nossa vida. So many people, they accept Jesus because of what they can get from him. Sabe, muitas pessoas, inclusive, aceitam Jesus, mas eles têm um objetivo por trás disso, que é de conseguir coisas através de Jesus. Listen, Jesus is not somebody that you need to get something from. Sabe, Jesus não é essa pessoa que você se relaciona para conseguir algo em troca. Jesus is everything. He's enough. Jesus é que é o que você precisa. Você não tem que receber algo em troca através dele. Ele é suficiente. É Jesus quem é o centro. Once you understand that he's your life, he's your health, he's your victory, he's your provision, he's everything, your life will be amazing. Uma vez que você entender que Jesus é a sua vida, Jesus é o centro, Jesus é a sua cura, Jesus é a sua provisão, que Jesus é tudo em você, a sua vida vai ser mudada completamente. This was the deepest cry of the heart of the Apostle Paul, as I understand it. O desejo mais profundo do coração do apóstolo Paulo, de acordo com o que eu compreendo, era o seguinte. In Philippians chapter 3, his heart cries, oh, that I may know him, that I may know him, that I may know him. Sabe, no capítulo 3 de Filipenses, você vai ver aquele clamor de Paulo, ele falando, olha, nossa, que eu seja achado, que eu conheça a Deus, que eu conheça a Cristo, que eu seja achado nele. And you know the word to know him in the Greek, it means, oh, that I may experience Jesus. Sabe, e quando Paulo fala que ele considera todas as coisas como perda, se comparado ao conhecer a Deus, o conhecer a Cristo, essa palavra conhecer no grego é experimentar. Então é como se Paulo estivesse falando, nossa, como eu quero experimentar de Jesus. So Paul said, I count everything is garbage, only that I will experience Christ. Então Paulo vira e fala o seguinte, olha, eu considero tudo como refúgio, tudo como esterco, tudo como nada, se comparado à sublimidade de se experimentar, de se conhecer Jesus. We have to come to this place where we say, everything else is garbage, oh, that I may only experience Jesus. Nós temos que chegar nesse lugar onde nós consideramos, e nós vamos poder falar, nossa, eu considero tudo como lixo, tudo como nada, comparado à sublimidade, à superioridade de nós conhecermos a Cristo. There is a beautiful story that God spoke to me about a year and a half ago, so strong. Há uma história muito linda que Deus me contou há um tempo atrás e tem uma mensagem muito forte. And it's in Exodus chapter 15. E está lá em Êxodo, no capítulo 15. So here's what happened. O que aconteceu foi o seguinte. God has led the people of Israel out of Egypt into the promised land, or towards the promised land. Deus havia tirado a nação de Israel, os hebreus, da escravidão no Egito e os estava conduzindo em direção à terra prometida. So they go through the wilderness and the Red Sea is in front of them and the enemy is behind them. E aí, nesse momento, eles estão lá fugindo, saindo do Egito, eles se deparam com o mar fechado na frente deles e, a hora que eles olham para trás, os inimigos estão vindo. So, as far as they are concerned, life is over.
Então, na perspectiva daquelas pessoas, eles já chegaram à conclusão, agora acabou, o Mar Vermelho está aqui, os inimigos estão ali, nós vamos morrer. But the angel of the Lord is with them. Mas o anjo do Senhor estava com eles. The angel of the Lord in the Old Testament, whenever it uses this phrase, it talks about Jesus' manifestation in the Old Testament. E todas as vezes que a expressão o anjo do Senhor é mencionada no Velho Testamento, ele está se referindo à manifestação de Jesus no Velho Testamento. So right there, Jesus appears in the cloud. Então, naquele momento, Jesus aparece, manifesta na nuvem. And God does a miracle. He opens the Red Sea. E aí Deus faz um milagre, ele abre o Mar Vermelho. And the people walk through. E aí as pessoas passam por entre o Mar Vermelho. And when the enemy tries to chase them to get them, God closes the sea and kills all of the Egyptians. E aí quando os egípcios, né, aqueles inimigos, tentam atravessar o Mar Vermelho para matar então os hebreus, Deus fecha o mar e acaba matando aqueles inimigos. When all of this is over, here is what happened. E aí quando tudo isso acaba, o que acontece? In Exodus chapter 15, verse 1, we read this. Lá em Êxodo 15, no versículo 1, a gente vai ler o seguinte. Then Moses and the children of Israel, they sang this song to the Lord, and they spoke, saying. E está escrito o seguinte, olha, então, após isso tudo ter acontecido, Moisés e a nação de Israel cantam um cântico ao Senhor, né? E o que eles disseram foi o seguinte. I will sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. Eu cantarei ao Senhor porque ele triunfou gloriosamente. The horse and its rider he has thrown into the sea. I think I need my Bible because I need. Okay. No, it's Exodus Êxodos. 15, Exodus Okay. 15. Amor, Ele minha tá Bíblia, por favor. Bíblia. Azul. Ele está arrumando a Bíblia, só espera aí. É só porque eu quero fazer a passagem certinha. Sim, Que eu, sim, eu, não, sim. eu não sei de cor. Às vezes é difícil para traduzir, às vezes é muito melhor do que ler. Exodus 15. I'll be right back. Tá bom. Ele está arrumando a Bíblia. Todo mundo está com paciência aqui do nosso live. Ok, let's go. Meu povo é muito bom. O Exodus 15, 1. Ok, vamos lá. You're gonna read verse by verse? Vamos de novo. Okay. Moses and the children of Israel sang this song to the Lord and spoke, saying, I will sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. E aí estava escrito, então, no Êxodo 15, versículo 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. And look what he says now. E veja o que ele diz agora. The Lord is my strength and song. O Senhor é minha força e o meu cântico. He has become my salvation. Ele me foi por salvação. He is my God and I will praise him. Ele é o meu Deus, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Look, Moses does not say the Lord has given me salvation. Olha que interessante, Moisés não fala o Senhor me deu a salvação. He said the Lord is my salvation. Ele disse, o Senhor me foi, o próprio Deus foi a salvação. We have talked so much about what Jesus does for us and what Jesus did for us. Sabe, nós falamos muito sobre o que Jesus faz por nós e o que Jesus fez por nós. We have talked so much about what Jesus gives to us and what he gave to us. A gente fala muito sobre o que Jesus nos dá hoje e o que ele já nos deu também. But we have not talked enough about who Jesus is for us. Mas nós não temos falado o suficiente sobre quem Jesus é em primeiro lugar. He's enough. Trust me, he's enough. Ele é suficiente, acredita em mim, ele é suficiente. So the first thing that Moses said, the Lord is my strength. Então a primeira coisa que Moisés fala é, o Senhor é a minha força. Look, so many Christians when they're weak, they say, Lord, make me strong, make me strong, make me strong. Sabe, muitos cristãos, quando eles estão se sentindo fracos, eles viram para o Senhor e falam, Senhor, me faça forte, eu quero ser forte, me faz forte.
Let me tell you a little secret. Deixa eu te contar um segredo. If this is your attitude, every time you're weak, you've got to cry out to Jesus to make you strong. Sabe, se essa é a sua atitude, de que todas as vezes em que você se sente fraco, você pede a Jesus que te faça forte. But if you understand to make him your strength, you never need to do this again. Se você entender que ele já é a sua força, você não vai mais precisar fazer esse tipo de coisa. If Jesus is my strength, I'm always strong. Se Jesus é a minha força, então eu sou sempre forte. If Jesus is my strength, it doesn't matter what the circumstances say. Se Jesus é a minha força, então não importa o que as circunstâncias estão me dizendo. If Jesus is my strength, it doesn't matter what the doctor said. Se Jesus é a minha força, então não importa o que os médicos têm falado. Because now he doesn't give me something, now he has become something. Porque agora não é que Jesus vai me dar algo. Jesus, ele se manifesta como sendo aquilo que eu preciso. So the strength now lives inside of me because Jesus lives in me. Então agora a força vive dentro de mim porque Jesus está dentro de mim. Look, Moses continues to say, he says, the Lord is my strength and he is my song. E é interessante porque Moisés continua falando, olha, ele é a minha força e o Senhor é o meu cântico. Listen, Jesus doesn't give me a song. Jesus has become my song. Eu quero que você entenda isso. Jesus é a canção. Jesus se transformou. Ele se manifestou como a minha canção. Do you know if Jesus is your song, do you know what's going to happen? I'm sorry, can you repeat that, please? If Jesus is your song, do you know what's going to happen? Se Jesus é a sua canção, sabe o que vai acontecer? You will be like Paul. Você vai ser como Paulo. Paul was in prison, in a lot of trouble, and here's what he said. Paulo estava preso, passando por inúmeros problemas, e o que ele disse foi o seguinte. He said, rejoice in the Lord always. And again, I tell you, rejoice. Ele escreve, alegrai-vos no Senhor, e mais uma vez vos digo, alegrai-vos. How can you write from prison and tell the people, hey guys, let's all rejoice? Como que você, no meio de uma tribulação, estando preso e sendo maltratado, consegue escrever uma carta dizendo às pessoas, e aí galera, vamos lá, vamos nos alegrar no Senhor, vamos nos regozijar no Senhor? I tell you how you can say that. Eu vou te falar como que você pode ter essa atitude. Because Jesus doesn't give you joy, Jesus himself is your joy. É porque Jesus não te dá uma alegria, Jesus é a sua alegria. If Jesus is your joy, it doesn't matter what circumstances you pass. Se Jesus é a sua alegria, então não importa as circunstâncias que você está passando. If Jesus has become your joy, you can walk through hell and back singing the most amazing song. Então, se Jesus se tornou essa canção maravilhosa, você agora pode cantar e manifestar e externar essa canção que é linda. But if you treat Jesus a little extra that he add to your life, when you pass through a difficult time, you're going to scream and cry and whine. Mas se você lida como se Jesus fosse essa coisa a ser acrescentada, fosse esse adicional na sua vida, quando você passar por uma tribulação, você vai ficar aterrorizado, você vai ficar com medo e ansioso. Look, Moses continued to say, he says, he is my salvation. Olha isso, o que Moisés está escrevendo? Moisés escreve, ele me foi por salvação, Deus é a minha salvação. Why did Moses not say he gave me salvation? Because that just happened. Por que Moisés não falou, Deus me deu a salvação? Porque eu quero que você entenda, eles receberam a salvação, Deus realmente os salvou. Por que ele não falou, Deus me deu a salvação? Moses understood something. Moisés entendeu algo. He doesn't just give, he is. Não é que Deus dá a salvação, Deus é a salvação. Do you know what the word salvation means? Sabe o que salvação significa? The word salvation includes healing. A palavra salvação está incluído no sentido dela, cura. It includes strength. Está incluído força. It includes protection. Está incluído proteção. It includes abundant life.
inclui vida abundante It even includes prosperity. e até mesmo a prosperidade está incluída nessa palavra que é salvação. So look at this. Então, olha para isso. Jesus is my health. Jesus é a minha saúde. Jesus is my provision, my prosperity. Jesus é a minha prosperidade. Jesus is my life. Jesus é a minha vida. Jesus is my abundant life. Jesus é a minha vida abundante. Once you understand that this is who Jesus is, you will begin to experience this in any circumstance. Uma vez que você entender que Jesus é essas coisas, você vai começar a desfrutar dessas coisas em qualquer circunstância que seja na sua vida. Look what the Bible says in 1 Corinthians chapter 1, verse 30. Veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 1:30. But of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. Veja, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Look at this. Jesus has become for us our wisdom. Olha isso, Jesus já se tornou por nós sabedoria. How many people send me messages every day? Reinhard, I need a word from God. I need a direction from God. I need a prayer. Help me, help me, help me. Sabe quantas pessoas vêm até mim e ficam assim, eu preciso de uma direção, preciso de uma palavra de sabedoria, de conhecimento, uma profecia, uma direção. Eu preciso, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Listen, you never even need to. You never Escuta, need to. Tá bom. Você não precisaria estar nem pedindo por sabedoria para Deus, você não precisaria nem estar buscando isso. But Reinhard, can I ask God to give me wisdom? Why can't I do that? Mas, Ryan, como assim? Eu não preciso pedir por sabedoria, por que eu não posso fazer isso? If you want to ask for wisdom, you do whatever you want to. Se você quer pedir por sabedoria, faça o que você quiser. But there is a higher level, a deeper level to live by. Mas há um nível acima, um nível mais profundo para ser vivido. To understand that Jesus himself has now become your wisdom. E esse novo nível é o entendimento, a revelação de que Jesus é a minha sabedoria, a sabedoria que eu preciso. If Jesus has become your wisdom, how much more wisdom do you think you need? Se Jesus já se tornou a sua sabedoria, quanto mais sabedoria você acha que você precisa conquistar? He is your righteousness. Ele é a sua justiça. He is your victory. Ele é a sua vitória. He is your wisdom. Ele é a sua sabedoria. He is your strength. Ele é a sua força. He's everything. Trust me, he's everything. Ele é tudo, acredite em mim. Once you understand who he actually is, you walk in a new level of spiritual authority. Uma vez que você entender quem Jesus é de fato, você vai andar em uma nova autoridade espiritual. Listen, guys, I have a lot of things to say, but I'm going to not say this. We're going to just release the supernatural now. Ok. Eu tinha muitas coisas para serem faladas, mas nós precisamos liberar o sobrenatural agora. So I'm going to just ignore my notes here and let's just let the Holy Spirit flow. Então eu vou ignorar agora, nesse momento, as minhas anotações aqui e nós vamos deixar o Espírito Santo fluir. And Mateus and me, we're going to prophesy. We're going to reach the supernatural. We are just going to let the Holy Spirit show you how good Jesus is. Então, eu e o Mateus vamos liberar aqui o sobrenatural, nós vamos profetizar e nós vamos falar e compartilhar com vocês sobre o tanto que Jesus é maravilhoso. There is a woman watching me. Há uma mulher me assistindo. And you have a tumor in the left breast. E você tem um tumor no seio, na mama esquerda. Guys, quickly call all of your friends in the lives, because if they need a miracle, if you have sick friends, call them into the life. Put this little airplane. Pessoal, se você for them that they can experience a miracle.
Pessoal, se vocês que estão nos assistindo conhecem pessoas que estão enfermas, por favor, aperta no aviãozinho aqui embaixo, envia essa live para as pessoas para que elas possam ter essa experiência, essa oportunidade de receberem e experimentarem do sobrenatural na vida delas. There is an explosion of miracles going to happen here tonight. Há uma explosão de milagres que vai acontecer aqui nessa noite. So anyhow, this woman with a tumor on the left breast, it's quite big. Então, essa mulher que está com um tumor na mama esquerda, inclusive é um tumor grande. And Jesus is healing you right now. E Jesus está te curando nesse momento. I command the tumor to disappear now. Eu ordeno que o tumor desapareça agora. I release the life of Jesus and I command you to be healed. Eu libero o poder de Jesus e eu ordeno que você seja curado. There is a woman who's got such a hormonal disorder. E há uma mulher que tem uma desordem hormonal tão grande that you are losing so much hair very quickly and it's very embarrassing. Que você tem causado você perder muito cabelo muito rapidamente, e isso tem te deixado muito envergonhada. And the Lord is saying, I'm going to fix your hormonal disorder right now. E Jesus está falando para você, eu vou regular as suas disfunções hormonais agora. And not only will you not lose any more hair, the hair that you lost is going to regrow and remain. E Jesus não somente vai fazer com que o cabelo pare de cair, mas ele vai balancear tão perfeitamente os hormônios que o seu cabelo de onde caiu vai voltar a nascer. And the color of your hair is going to change. E a cor do seu cabelo vai mudar. Holy Spirit, I thank you so much for this beautiful miracle. Espírito Santo, eu te dou graças por esse milagre. Jesus, you are our health. Jesus, o Senhor é a nossa saúde. And I command the hormones in this woman to be perfectly restored and everything I prophesied to be fulfilled. E eu ordeno que todos os seus hormônios sejam perfeitamente equilibrados e balanceados. Tudo aquilo que foi dito e descrito na palavra de conhecimento se cumpra agora. Mateus, go ahead. Do you have something? Eu sinto que tem algumas pessoas com problema nos dentes. There are people watching with problems in the teeth. O que eu vi é uma dor constante no dente. I see a constant pain in the teeth. E você já fez alguns tratamentos e não funcionou. And you've done several treatments and nothing helped. E o que eu acredito é que Jesus irá te remover toda a dor. And Jesus has taken all of the pain away. E o que eu vi foram dentes ficando brancos, assim, bem reluzentes. And I saw that the teeth are going to become white. They are going to whiten. Então eu acredito que Jesus não somente vai curar a sua dor, mas ele vai fazer um tratamento dentário em você. So Jesus is not only going to heal your pain, he's going to give you a dental treatment. Então Jesus, eu te agradeço por esse milagre. Jesus, I thank you for this miracle. Que já foi liberado mediante a sua cruz. It was already released through the cross. Eu cancelo agora e repreendo toda dor nos dentes. I cancel every toothache right now, every pain in the teeth. E eu libero agora os dentes a ficarem brancos e saudáveis. And I release that the teeth will become healthy and they will be white. A imagem que me veio é de que você vai se surpreender após escovar os seus dentes como você sempre faz. And the picture that I see, you're going to brush your teeth like how you always brush them. Então, nessa noite, você vai escovar os seus dentes dali a pouco, antes de dormir. Tonight, soon, when you're going to go to sleep, you're going to brush your teeth. Você já não vai estar mais com dor nos dentes. You will have no more toothache. E você vai ver que os seus dentes vão ficar muito brancos. And you will see that your teeth will become very white. Aí, você vai no seu dentista e vai ver que está tudo perfeitamente saudável. And you will go to your dentist and the dentist will say everything is perfectly healthy. Oh, Jesus. I see that somebody pierced the ear to have earrings. Eu vi que alguém fez furos nas orelhas, né, para poder usar brincos. And especially one of the ears, the hole got very infected. Especificamente uma das suas orelhas infeccionou demais.
and it's been hurting you a lot, and it's been even red, and even some infections, some pus come out. E aí a sua orelha, né, ela inchou, ela está muito vermelha e está infeccionada, então está saindo um pouco de pus já também. And Jesus is saying you're going to wake up perfectly well tomorrow morning. E Jesus está falando, você vai acordar amanhã com a orelha completamente curada, perfeita, sem problema nenhum. Jesus, I thank you for this miracle. I cancel out this infection. Jesus, eu te agradeço por esse milagre, eu cancelo essa infecção. I command the ear to be perfectly restored and this person to wake up tomorrow morning well. Eu ordeno que essa pessoa tenha a sua orelha completamente curada e amanhã, ao acordar, vai estar tudo perfeito. Do you have something? Yeah, I do have something. Eu senti, eu percebi algumas alergias na pele. I see a lot of allergies in the skin. Eu senti especificamente em 2 lugares. I especially see this in 2 places. Que foi aqui na parte de trás da orelha e na nuca. Here behind the ear and the neck. E também nos braços. And also in the arms. Então, eu não sei se você tem alguma dermatite em algum outro lugar. So I don't know if you have dermatitis in another place. Mas eu te convido a também a se apropriar desse milagre agora. But even if you do have it, I invite you to take hold of this miracle right now. Então, Jesus, eu te agradeço pela sua cruz, que é suficiente. Jesus, I thank you for the cross that's enough. Eu repreendo agora toda alergia na pele. I rebuke every allergy in the skin. Toda dermatite. Every dermatitis. E eu cancelo essa enfermidade agora pela autoridade que o Senhor nos concedeu. By the authority that you gave us, I cancel all of the sickness right now. E eu ordeno, sejam curados. And I command you to be healed. Amém. Amen. Oh, Holy Spirit, you're so beautiful. You're so Oh, beautiful. So beautiful. There is some... Go ahead. No, I was just translating. Espírito Santo, será tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo. There are several women watching and you've tried to get pregnant and it doesn't happen. Muitas mulheres estão nos assistindo e você já tem tentado engravidar e não está dando certo. And I even see women who have tried to do this fertilization and it never worked. E eu vi inclusive mulheres que fizeram até aquele calendáriozinho do período fértil e ainda assim fazendo isso não deu certo. But the Lord is saying you're going to get pregnant. Mas o Senhor está dizendo você vai engravidar. You're going to get pregnant very quick. Você vai engravidar muito rapidamente. It's going to happen completely natural. E vai acontecer de uma maneira completamente natural, sem nenhum procedimento. And even your pregnancy will be an amazing celebration of joy. E até mesmo a sua gestação, a sua gravidez vai ser uma festa. Father, I just thank you that you say the children are a blessing from the Lord. Pai, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez e pelos filhos que são herança dos pais, né? You say that you will remove barrenness, sterility from your children. E o Senhor mesmo garantiu que o Senhor iria retirar a infertilidade das suas filhas. So we release this miracle right now and we command every sterility to go. Então nós liberamos esse milagre agora e nós declaramos que cada uma dessas mulheres se tornem férteis. And I command these women to get pregnant with the sperm of their husbands. E eu ordeno que essas mulheres engravidem com o esperma de seus maridos. I see a mother, she's so worried. I mean, terribly worried. Eu vejo uma mãe e ela é muito, muito preocupada. Because the doctors have recently given you a terrible diagnosis regarding your child. Porque recentemente os médicos deram um diagnóstico muito ruim a respeito do seu filho. And these words have entered your heart and began to pierce your heart. E essas palavras entraram no coração e fizeram como se fosse um furo no seu coração. The Lord is saying, I understand the care of a mother. E o Senhor está te dizendo, eu entendo o cuidado de mãe que você tem. But tonight I have a bigger word for you than the word of the doctor. Mas nessa noite eu tenho uma palavra que é maior do que a palavra proferida pelo médico.
Your child is perfectly fine. O seu filho está completamente perfeito. That's my word and that's my diagnosis. Essa é a minha palavra, Through your child, and your child is going to see my goodness. porque a minha vida está fluindo através do seu filho e o seu filho vai experimentar da minha bondade. I see a whole bunch of children that are actually peeing themselves at night and they're not supposed to do this anymore. Eu, inclusive, tenho visto, eu acabei de ver também muitas crianças que têm feito xixi durante a noite, mas não está na idade mais disso. And the Lord is saying, that's over too. I'm canceling this. E o Senhor está dizendo, eu estou cancelando isso agora, a partir de agora acabou. I see the name Stephanie very clearly. E eu vejo o nome Stephanie muito claramente. And Stephanie has been really desperate for a miracle. E a Stephanie tem ficado muito ansiosa por um milagre. And the Lord is saying, Stephanie, I love you so much. And yes, the miracle does belong to you. E o Senhor está falando, Stephanie, eu te amo muito e sim, o milagre pertence a você. In fact, Stephanie has been so desperate that she even got depressed. Na verdade, a Stephanie ficou tão preocupada, tão estressada, que ela entrou em depressão. And the Lord is taking you out of this depression and He's going to make you rejoice because of your miracle. E o Senhor está te tirando dessa depressão e está te dando esse regozijo, essa alegria na qual você vai viver. And it's the miracle of restoration, Stephanie. E o milagre é o milagre da restauração, Stephanie. So, Father, we just thank you for all these beautiful miracles. Então, Pai, nós te agradecemos por todos esses milagres. We thank you for the children. We command that the peeing of the bed is over. Nós oramos por essas crianças, declaramos que essa questão constrangedora de fazer xixi na cama durante a noite acabou agora. Father, we thank you for Stephanie's restoration and victory. Pai, nós te damos graças pela restauração na vida da Stephanie. Stephanie, be released from your bondage. Stephanie, seja liberta agora dessas amarras. Thank you, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. You have something, son? Eu senti algo e me veio um apelido. Um apelido? Yeah, it's like a nickname. It's like a nickname. Sin. I see something that is like a nickname. Sin. E o apelido é Dani. And your nickname is Dunny. They call you Dunny. Então, eu não sei se você é um Daniel. I don't know if you are a Danielle. Talvez uma Daniela, um Daniele. Or maybe a Danielle or a Daniela. I don't know if you're a lady or a man, but Danny. Não sei, mas eu vi esse apelido Dani. But I saw the nickname Danny. E o que eu sinto te falar para você é que Deus é sempre bom. And I feel that God has a word for you to say to you, God is always good. E que mesmo quando você não entende, Deus permanece sendo bom. Even if you don't understand it, God remains to be good. E mesmo quando todas as coisas, todas as circunstâncias tentam gritar o contrário para você, and even if the circumstances are screaming the opposite to you, o Espírito Santo está te falando, Deus é sempre bom. The Holy Spirit is saying to you, God is always good. Então eu senti uma ansiedade muito grande e uma raiva muito grande. I see a very big anxiety and a big anger. E essas duas coisas estão vinculadas porque você tem duvidado da bondade de Deus. And these two things are connected because you've been doubting the goodness of God. Mas eu sinto de falar para vocês que nas próximas semanas vocês vão ter constantes manifestações da bondade de Deus. But I feel to say to you that in the following weeks you are going to see manifestations of the goodness of God. E vocês vão ter a certeza de que mesmo quando vocês não estão vendo, Deus é sempre bom. You guys are going to have an assurance that even though you don't always see, but you will know that God is always good. Yeah. Guys, are you done? Yeah? Every shoulder that has been injured, immovable, infected, ligaments torn, capsules torn.
Sabe, pessoal, agora todos os ombros que foram machucados, que sofreram alguma lesão, sei lá, rompeu um ligamento, quebrou algum osso, a cartilagem não está funcionando mais, qualquer problema no ombro, Get ready for your miracle now. esteja preparado agora para o seu milagre. Right now. Agora. Jesus, I thank you for the anointing and the authority to heal shoulders. Jesus, eu te agradeço pela unção e pela autoridade para curar ombros. Thank you. Obrigado. I command every spirit of infirmity to leave the people now. Eu ordeno que todo espírito de enfermidade saia agora dessas pessoas. And I command every shoulder to be perfectly healed. E eu ordeno que todos os ombros sejam perfeitamente curados. I command the ligaments to be put back together again. Eu ordeno que os ligamentos sejam reconectados. I command the capsules to be completely restored. Eu ordeno que cada parte, essa parte óssea do ombro seja completamente restaurada. I command the movement to return. Eu ordeno que a movimentação, os movimentos sejam completamente restaurados. And I declare physiotherapy is over now. E eu declaro, a fisioterapia não é mais necessária a partir de agora. Go ahead, move your arm the way you could not move it. E agora faz o teste onde você está, mexe o seu ombro de uma forma que antes você não conseguia fazer sem dor. There is somebody watching, you could not move your arm back like this. This was impossible. You could not go and do this. Tem alguém nos assistindo que você não conseguia fazer esse movimento com o braço, colocá-lo para trás assim, você não conseguia fazer. Go ahead and put it back right now. You are healed. Pode fazer o teste, coloca o seu braço para trás, você vai ver que você está curado. Guys, only if you actually have been healed, and you can testify it right now, write in the comments, healed. That's the only thing you can heal. Pessoal, por favor, eu abri os comentários aqui para um motivo apenas. Se você pode testemunhar que você já sentiu, você já tem aí a prova no seu corpo de que você foi curado, por favor, escreva aqui nos comentários, curado. Só isso, coloca assim, curado. Se você viu essa manifestação física já acontecendo com você durante essa live. Let's give glory to Jesus who is in us. Vamos dar glória a Jesus que é suficiente. You have something else, son? Yes, quando você estava orando pelo ombro, eu senti algo nos joelhos. When you were praying for the shoulders, I felt something for the knees. E o que eu senti é que joelhos que foram permanentemente danificados. I saw knees that have been really terribly injured. Inclusive, através de cirurgias que já foram feitas, o joelho não voltou ao normal. You even had surgery and your knees did not come back to normal. O que eu senti é Jesus falando, eu sou o médico dos médicos. Do you see the comments, son? Yeah, I'm seeing it. And I hear that Jesus is saying, I am the doctor of all the doctors. Então, nesse momento, eu sinto que Jesus está fazendo um transplante de joelho. And the Lord is saying, I am doing a knee transplant right now. Eu não estou fazendo uma cirurgia normal, eu estou te dando um joelho completamente novo. I'm not doing a surgery, I'm going to give you a new knee. E eu consigo ver pessoas tirando a proteção do joelho. And I see Jesus who are taking the prosthesis off of the knee. E você que usa essas proteções no seu joelho, você pode tirar ela. You are using this protection, this protective bandage around the knee, and you can take it off now. Você vai ver que o seu joelho, a gente vai fazer a oração, você vai ver que o seu joelho está perfeitamente novo. You will see that the knee is perfectly new. O que eu quero que você pegue é uma pomada, qualquer pomada que você usava antes para aliviar a sua dor. So whatever you used before to release your pain, eu quero que você esqueça isso um pouco agora. Forget this right now. Eu quero que você coloque a mão no seu joelho machucado. Put your hand on your injured knee. E simplesmente deixe o poder do Espírito Santo fluir para o seu joelho. Let the power of the Holy Spirit flow through your knee. Mateus, we only have 1 minute. Quick. Otherwise we'll lose the life. Jesus, eu libero agora o poder de cura. Jesus, I release the power of healing. E declaro os transplantes de joelhos completamente perfeitos. And I command perfect knee transplantations right now. Joelhos curados e perfeitos agora em nome de Jesus. Knees perfectly healed right now in the name of Jesus. Guys, we only have 30 seconds. If we don't end this, we're going to lose it. We want to save it.
Ah, pessoal, a gente tem que encerrar agora, porque tem 30 segundos. Se a gente não salvar agora, vamos perder a live. Tomorrow we will continue. Amanhã nós continuaremos. Jesus is enough. Jesus é suficiente. I love you, son. Eu te amo também. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.